Então, qual é a ideia? Referentes aqui ao primeiro ano, nós temos o seguinte. Vamos ver se ele carrega aqui. Na semana retrasada eu não passei atividade. Logo, para a semana que vem não temos atividade. Entretanto, semana passada na semana passada eu passei atividade. Logo, daqui a 15 dias teremos atividade. Ou melhor, teremos atividade para a semana que vem, não temos atividade para amanhã. Né? Então, relembrando o que a gente estava vendo aqui. Ó, nós estávamos vendo a parte de forças, certo? Chegando aqui, ó, abrindo... eu não cheguei a... aqui, ó. Chegamos a ver como que calculava exatamente a aceleração de um bloco submetido a uma força, certo? E na última aula nós vimos os tipos de força, aonde eu pedi para vocês exatamente identificar quais são as forças que atuam em cada sistema. Então essa atividade ela para ser entregue no dia 18, tudo bem? Lembrando que atividades que já foram passadas podem ser enviadas ainda, tudo bem? Não estou descontando ponto, nem nada. Só quero que vocês enviem ela. Lembrando que elas valem ponto, ou seja, em vez de eu ter uma possível prova aí, ou avaliação, eu estou utilizando as próprias atividades semanalmente como avaliação e como ponto extra, como presença. Né? E eu já havia conversado com vocês, né? Mas o valor de cada um dos testes vai depender da quantidade que a gente fizer. Então vamos lá. Eu vou corrigir com vocês algumas questões referentes à aula anterior que nós fizemos. Vou passar um pouquinho que a gente vai ver sobre forças, gravidades e tudo mais. Vou passar para vocês o roteirinho para a resolução das questões, que eu já passei para vocês, mas eu passei no caso quando eu tenho um único bloco, e se eu tivesse mais de algum bloco e tudo mais, como que eu faria? Né? Por exemplo, imagina que eu tenho, sei lá, um carro, e esse carro tem uma carroceria, por exemplo. Ou eu tenho uma pessoa sendo puxada, andando de mãos dadas com outra, digamos assim. Uma está puxando a outra. Ou uma mãe com uma criança, né? Algo do tipo. Então, como que eu atuaria com esse tipo de caso? Então, que é exatamente até o que eu mostro ali nos exercícios. Ó. Cheguei a mostrar aqui ó, como que seria essa atuação dessa tração, que seria uma força entre um corpo e o outro. O empuxo a gente chegou a ver, né, que ele vai ser a densidade do fluido, o volume submerso, ou seja, só o volume que está debaixo da água, e a gravidade, ρVG, ρGH é de pressão. E a força de atrito, que ele vai levar em consideração o atrito exercido ali pelo bloco. Então, vamos lá, vou resolver com vocês algumas questões diferentes a essa última aula. Então aqui eu peço para mostrar as forças que atuam nesses 6 exemplos aqui. Então vou fazer uns 3 e o resto eu deixo aí para casa. Então, deixa eu só ativar aqui. Pronto. Tirar uma pecinha aqui do projeto, né? Então vamos lá. Referente ao PDF ali, vou fazer, por exemplo, vou botar aqui, correção. Então vamos fazer, por exemplo, a letra A, a letra C, a letra D, por exemplo. Então, ó, na letra A, eu tenho o que? O meu bloquinho está suspenso por um fio. Então eu pergunto quais são as forças que atuam nele. Então vamos lá. Primeiro passo. Todo corpo que tem uma massa sempre vai ter uma força-peso.
Então eu sempre vou ter uma força empurrada para baixo. Como ele não está tocando o chão, eu vou ter o quê? Eu vou ter que esse cara, ele não vai ter uma normal, né? Normal, uma força de reação ao solo. Entretanto, para ele ficar parado, tem que ter alguma força se contrapondo a isso. Que é exatamente quem? A tração, que a gente vai chamar de T. Tudo bem? Então, acho que continuou tremendo a câmera. Eu teria essas duas forças. Vamos olhar aqui outra questão. Então, digamos que eu tenho aqui, por exemplo, a letra C a gente já resolveu, né? Só olhar aqui, ó, letra C é exatamente semelhante a esse exemplo que eu tenho aqui, ó. Certo? Então, eu vou deixar aí para vocês fazerem. Eu vou fazer essa letra D aqui, por exemplo. Depois eu faço a letra E. Então, na letra D, eu vou ter o seguinte caso. Ele vai estar suspenso por dois bloquinhos. O meu bloquinho A e o meu bloquinho B. Então, aqui vai estar quais são as forças que atuam nesse sistema. Então, vamos lá. Todo corpo vai ter sempre uma massa. Então, aqui, só para poder identificar, esse cara aqui eu vou chamar de um peso de B. E esse cara aqui eu vou chamar de peso de A. Tudo bem? Porque ele também tem uma massa. Agora, vamos lá. Quais são as forças que estão atuando? Vai estar atuando essa tração, que eu vou chamar ela de T1, por exemplo. E essa outra tração, que ela vai chamá-la de T2. Repara que eu só estou botando T1 e T2 só para identificar, falar que são diferentes. Por quê? O T1, essa corda 1, ela só aguenta o peso de quem? De B, que é um peso tranquilo, certo? Agora imagina esse T2. Esse T2 ele vai aguentar um peso maior, que é o peso de quem? É o peso do A mais o peso do B. Então, por ele suportar esse peso maior, T1 não é igual a T2, são forças totalmente diferentes. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos olhar agora a próxima questão, que seria a letra E. Então, o que a gente tem ali no caso da letra E? Eu vou ter exatamente que o bloco A está em cima do bloco B. Logo, pelo fato do bloco A estar em cima do bloco B, eu vou ter o seguinte caso. Vamos lá. Então, só copiando aqui. Eu vou ter o seguinte, ó. Quais são as forças que estão atuando em A e em B? Então, eu vou ter aqui ó, o peso de B. Repara que o peso de B está empurrando ele para baixo e eu vou ter a normal aqui de B empurrando ele para cima. Eu vou ter o peso de A também e eu vou ter a normal de A. Repara que aqui eu estou considerando sistemas parados, então essas seriam as forças que atuam nele. O interessante é o quê? Se eu fosse separar e analisar um por um, quais são as forças que vão atuar em A? Quais são as forças que vão atuar em B? Imagina aqui que eu separei os blocos. Eu tenho que analisar as forças separadamente. Então, em A, eu vou ter só o peso de A e a normal de A. Mas em B, eu vou ter aqui ó, o peso de B. Eu tenho também o peso de A, porque o A está em cima do B, e eu vou ter a normal de B. Tudo bem? Então, nesse caso aqui, ó, esse peso de A está atuando nos dois corpos. Por quê? Porque o A está em cima do B. E isso é importante porque vai haver situações em que vai ser necessário que a gente analise se esse cara
está atuando ou não, ou seja, se ele está ali atuando ou não diferente dos outros. Alguma dúvida sobre a questão? Alguma dúvida, gente? Estevam, Luiz, Maria, Sara, Vanessa. Então, o que acontece? Eu vou mostrar aqui um pouquinho do que a gente estava vendo. Existe um programa bem interessante para que ele simula, digamos, a física. Ou seja, é como se fosse um Photoshop da física. E esse programa se chama Algodo, que é esse carinha aqui, ó, que é o que eu estava fazendo aí na última aula. Então, o que ele faz? Ele simula como se fosse um Photoshop. Por exemplo, se eu pegar um objeto, digamos que eu faço aqui um objeto, essa bola, e digamos que ela seja amarela, só por desencargo de consciência, só para desenhar. Se eu der play nela, naturalmente, o que vai acontecer? Eu peguei um objeto e soltei esse objeto. Ele vai cair, né? Ele vai ser atraído pela gravidade. Que é o que acontece aqui, ó. Eu dei play no sistema e ele foi e caiu. Então, esse cara ele permite com que a gente possa analisar, por exemplo, a gravidade ou qualquer outro sistema mecânico que a gente tenha a ter. Então, por exemplo, olhando ali, ó, digamos que eu tenha ali a minha esfera. Inicialmente, aqui no ar, quais são as forças que atuam nela? Então a gente sabe o que? Todo corpo que tem uma massa, ele tem o que? Uma força-peso, né? Então, ó, repara que a força-peso é quem? A massa vezes a gravidade. Olha que interessante. Quando ele cai, ó, repara que ele caiu e foi gerado uma força o quê? Normal, ó, que é uma força de reação ao solo. Ou seja, ele empurra o chão para baixo, só que ele parou. Então tem uma força contrária que empurra ele para cima. E quem é essa força? Minha força normal. Então vamos olhar ali, por exemplo, o caso que a gente tinha aqui, ó, na prova, na questão. Essa letra A aqui, ó, ou a própria letra B. Então eu tinha o peso de A, o peso de B e a tração T1 e T2. Eu posso fazer algo muito similar, ó. Se eu pegar, por exemplo, esse cara, digamos que eu vou tirar aqui o solo, vou botar aqui, ó, outra esfera, botar de uma cor diferente, botar para mostrar a força-peso também. E eles ambos estão suspensos por um bloco. Então eu sei que existe uma corda que prende eles. Opa, fiz besteira. Ah, é que não dá pra ver. Deixa eu ver se eu consigo tirar. Pronto. Ah, nossa, deixei ele tão pequeno. Ah, que nem dá pra ver essa corda. Deixa eu ver se eu faço outro. Pronto, pode ser de corrente. Esse cara vai prender esse e esse vai prender esse. Pronto. Então, aqui ele está mostrando que tem umas forças muito grandes. Ó. Então, pronto. Não está na melhor opção. Deixa eu fazer o seguinte. Aqui ele está se recuteando porque ele tem uma propriedade interessante chamada restituição. O que é restituição? É igual quando a gente joga uma bolinha no chão. Ela vai quicar e ela vai voltar. Isso se chama restituição. Então, se eu tiro essa restituição, ele vai se acomodar mais facilmente. Ó. Pelo menos ele acomodou. Então, ó, quais são as forças que vão atuar aqui nesse sistema? Pronto, então ele vai começar a estabilizar.
estabilizou. Aumentei a velocidade, pronto. Então, quais são as forças que vão estar atuando nesse sistema? Repara, eu vou ter uma força C, essa força C eles chamam de força de tração, tudo bem? Ele só usa uma letrinha um pouquinho diferente. Ó. Olha que interessante. A força C, ó, ele vai ter essa força que ela está apontada aqui para cima e vai ter essa força que também está apontada para baixo. Ó. Então, embora eu não tenha desenhado aqui, vai existir também um T1 para baixo, nesse cara aqui. Ó. Repare, ele está para cima e está para baixo. E aqui ele vai estar só para cima. Isso por quê? Porque eu estou analisando esse cara. Se eu não estivesse analisando essa barra, ele estaria para baixo também. Ó. Então aqui eu também tenho uma força para baixo, que também seria um T1. O mais interessante daquele cara ali é que a gente consegue fazer vários sistemas simples. Por exemplo, vamos fazer um exercício bem simplesinho. Digamos que eu tenha um bloco e esse bloco ele tem uma massa de 5 kg. Opa. E ele está sendo puxado por uma força de, sei lá, 50 newtons. Eu quero saber qual a aceleração. Como que a gente faria isso? Eu sei o que? Pela segunda lei de Newton, força é igual a massa vezes aceleração, certo? Qual é a força que está atuando sobre ele? 50. Qual é a massa que está atuando sobre ele? 5. Logo, a aceleração é 10. Tudo bem? Repara que eu consigo fazer esse mesmo cara aqui, ó, nesse exemplo. Então, ó, só para vocês terem ideia. Vou botar um azul. Vou botar... pode ser um gelo, pronto. Então, o que acontece? Imagina aqui que eu tenho o meu bloco, que ele vai ter uma massa de 5 kg. Então, aqui, ó, ele vai ter, por exemplo, uma aparência. Ele vai ser vermelho. Ele vai ter as forças. Ele vai ter uma massa. Aqui, ó, massa, 5 kg. Pronto. Então, e ele vai ser puxado por uma força que representa aí 50 newtons. Então, deixa eu calcular aqui a força. Botando aqui no cantinho, 50 newtons. E pronto. Então, eu quero saber, deixa eu só tirar o atrito, porque o atrito vai fazer influência. A fricção, botar 0. Restituição 0, só para ele não quicar quando bater no chão. Material, restituição 0. E refração não precisa, fricção também 0. Pronto. Então ele vai cair no chão, pum. Então ele montou ali as forças. Aqui ele só dividiu a força em duas, ó, duas normais. Mas se eu pegar esse vetor e somar com esse vetor, eu vou ter o mesmo tamanho desse cara. Então o que vai acontecer? Eu vou tirar aqui o efeito do ar, vou considerar a gravidade como 10, para dar as contas certinhas. Então, quando eu dou play, ó, quando eu aperto X, ó, ele começa a se mover. Ó. E repara que ele vai toda a vida. Por que ele vai toda a vida? Porque ele não tem atrito. Ou seja, é como se ele estivesse andando no gelo, por exemplo. Mas aí suponha que eu quero calcular a aceleração desse cara. Como que eu calculo? Simples, ó. Eu posso pegar esse cara e acompanhar ele, pronto, para ele não sumir, e eu vou acompanhar ele com um gráfico de velocidade por tempo. A gente chegou a estudar um pouquinho sobre o que significa um gráfico desse de velocidade por tempo. Lembra, eu tenho uma força sendo aplicada. Se eu tenho uma força sendo aplicada, significa que eu tenho uma aceleração. Se eu tenho uma aceleração, esse cara gera um movimento uniformemente variado.
uma das primeiras matérias que a gente estudou. Se ele gera um movimento uniformemente variado, a equação que relaciona a velocidade com o tempo é aquela v igual a v0 mais at. Ou seja, essa equação se assemelha o quê? A uma equação de primeiro grau. Se ela é uma equação de primeiro grau, ela é uma reta, certo? Então, quando eu dou play, ó, olha que interessante. Ele vai ter ali, ó, 0 de velocidade. Quando eu dou play, repara que ele começa a aumentar a velocidade, ó. E ele está aumentando a velocidade, ó, formando uma reta. Olha lá, tá vendo uma reta? E o mais interessante é o quê? Se eu solto esse cara, olha o que vai acontecer com ele. Ele começa a ter uma velocidade constante. Então, olha que mais interessante. Ele saiu de um movimento que era uniformemente variado. Olha lá, ó. Eu passo o meu mouse aqui, ó, não sei se vocês estão vendo, está escrito dy sobre dx. O que é dy sobre dx? dy dx seria o tamanho do meu eixo y dividido pelo meu eixo x. Quem é o meu eixo y? Velocidade. Quem é o meu eixo x? Tempo. Então, se eu pegar a velocidade e dividir pelo tempo, eu tenho o quê? Velocidade dividido pelo tempo é aceleração, né? E olhando lá o nosso exercício, quanto que a gente achou de aceleração? 10, não foi? Olha que interessante, eu passo o mouse aqui, ó, eu estou achando o quê? 10, ó, 9,9999, ou aproximadamente 10. No momento que eu solto a velocidade, olha que interessante, a aceleração passa a ser quanto? 0. Por quê? Porque ele não tem mais aceleração, ele está em movimento uniforme. Então eu consigo saber exatamente a velocidade dele. Interessante, né? Então, vamos lá. Eu consigo também saber aqui o descritivo desse cara, das forças que atuam nele. Deixa eu ver. Aqui, ó, geometria e informação. Então eu sei, ó, a energia que ele vai ter, a velocidade que ele está tendo, o torque, o momento de inércia, a área, ou seja, eu tenho todas as informações aqui referentes a esse cara. Mas nesse caso a gente não precisa deles não, o próprio gráfico já resolve. Então, vamos imaginar agora que a gente tem o nosso mesmo sistema e vamos imaginar agora que eu tenho dois blocos. Então, em vez de eu empurrar um único bloco, pensa agora que eu estou empurrando um bloco e tem outro na frente. Ou seja, eu tenho um bloco de 4 kg e eu tenho outro bloco de 6 kg. E eu estou empurrando esse cara com uma força F, que é de 200 newtons. E eu quero saber qual é a aceleração e qual é a tração desse cara. Então, como que eu faria para resolver esse tipo de situação? Eu teria que utilizar aquela regrinha que eu mostrei para vocês. Mas qual seria aquela regrinha, qual seria aquele cronograma? Então, eu vou detalhar ele aqui de novo para vocês. Ó. Só para desenhar aqui, que esse cara não está voando, ele está no chão. Então, a regra, vou botar roteiro, para eu poder resolver esse cara, eu tenho que seguir o seguinte roteiro. Qual é o roteiro? Primeiro passo é escrever as forças que atuam. Ou o que a gente chama, fazer o nosso DCL. O que é DCL? Diagrama de corpo livre. Ou seja, eu vou analisar quais são as forças que atuam em cada um deles, que foi exatamente o que eu pedi para vocês fazerem em casa. Segundo passo, imaginar
como sendo um único conjunto e calcular a aceleração. Para que serve isso? Para eu poder calcular a aceleração, eu tenho que imaginar esse cara como um único conjunto. Por exemplo, eu estou exercendo uma força F nesse bloco 4. Se eu conseguir deslocar esse bloco 4 10 centímetros para a direita, ou seja, eu empurrei ele 10 centímetros, o que vai acontecer com o meu bloco 6? Ele vai se mover também, né? E ele vai se mover quantos centímetros? 10 também, não é? Porque ele é um sistema que anda junto, em conjunto. Então eles vão se mover juntos. Tudo bem? Então, o próximo que a gente tem é o quê? Escolhe um dos blocos e analisa e encontra a tração. Então vamos lá, vamos seguir nosso roteirinho. Eu quero saber a aceleração e essa força de tração aqui, ó, entre eles. Tudo bem? Então, vamos lá. Primeiro, vou analisar as forças que atuam nele. Então, como forças, nós temos a força-peso, né? Vou botar aqui um peso e a força-peso. Eu tenho a minha força normal. E eu vou ter essa tração. Ó. Como que eu vou calcular essa tração? Vamos pensar no seguinte. Para o meu corpo 4, ele está se movendo para frente. E o 6 está barrando ele. Ou seja, é como se fosse um obstáculo. Então, o meu corpo 4, ele tem uma tração que é para trás. Ou seja, é como se o 6 estivesse empurrando ele para trás. Já o meu corpo 6, ele não é empurrado pela força F. Quem empurra ele não é o F. É exatamente essa tração que empurra ele para frente. Então, a gente vai ter esse conjunto de forças. Agora, o que eu vou fazer? Imagina como sendo um único conjunto e calcula a aceleração. Então, se eu for imaginar como sendo um único conjunto, ou seja, um único conjunto aqui, ó, quais são as forças que estão fazendo ele se movimentar? Qual é a única força que está fazendo ele se movimentar? Essa força F. Então, eu posso dizer que é a mesma coisa que eu tivesse um bloco de 4 mais 6, ou seja, 10 kg, né? Em que esse bloco todo ele tivesse sendo empurrado por uma força de 200 newtons. A única força que gera o movimento é o 200 newtons. Repara que o T aqui, ó, a normal, eles não vão gerar movimento. O T é uma força que ela está sendo aplicada entre os dois. Mas eu quero analisar de forma geral. Então, como que eu calculo essa aceleração? Olha aqui, ó, a gente não caiu num sistema parecido com esse, ó. Eu tenho um único bloco onde eu tenho uma única força. F igual a ma. Então, F igual a ma, eu vou ter 200, é igual, qual é a massa que eu vou estar analisando? Não estou analisando a massa do conjunto? Então, eu vou utilizar a massa de 10. Logo, acabei de descobrir que a aceleração vale quanto? 20. Achei o meu valor de A. E agora, como que eu faço para identificar o valor do meu T, da minha tração? Então, vamos para o terceiro. Escolhe um bloco e encontra a tração. Então, eu vou escolher ou eu analiso o A ou eu analiso o B, o 4 ou 6. Nesse caso, vou analisar os dois, só para vocês terem ideia, mas na verdade não precisa, você pode analisar ou um ou outro.
Só para a gente te mostrar que dá no mesmo resultado. Então, eu vou escolher analisar, por exemplo, 4. E como que ficaria meu bloco 4? Desenhando aqui ele separado, eu vou ter quais as forças que atuam nele? Vou ter meu F, eu vou ter minha tração para o outro lado, né? Que é como se o 6 estivesse na frente, o meu peso e a minha normal. Para onde ele está se movendo? Pela minha força F, ele se move para a direita. Então eu vou considerar que as forças que estão apontadas para a direita são positivas, ou seja, as forças que geram movimento são positivas. Então eu vou ter que força menos tração é igual a massa vezes aceleração. Então vamos lá. Quem é o F? O F é 200. Ó. Tração eu quero achar. Eu não estou analisando o corpo de 4, então a massa vale quanto? 4. Repara que aqui ó, eu analisei o corpo de 10, por isso que a massa era 10. A aceleração ela vale quanto? Eu não achei ela aqui? 20. Então, vou colocar 20. Então, ó, 200 menos T, 4 vezes 20, 80, né? Passo o T para lá, T mais 80, passo 80 para cá. Então, T vale 160. Ou seja, de uma força de 200, 160 fica aqui ó, entre um e outro, sendo aplicada para esse cara. E aí, como que ficaria se eu escolhesse o 6? Se eu escolhesse o 6, seria o quê? A mesma forma. Quais são as forças que atuam no 6? Eu vou ter o 6. Eu vou ter aqui ó, a minha tração que está sendo aplicada para a direita. Por quê? Porque o 6 está sendo empurrado pela tração. Ele não é empurrado pelo F, e sim pela tração, porque é o T que está empurrando ele. Né? Porque o F não está tocando no 6. Então não é ele que empurra. Eu tenho a minha normal, eu tenho o meu peso. Então a única força que vai gerar esse movimento é a tração. Então tração é igual a massa vezes a aceleração. Quanto que é a massa? Eu não estou analisando o corpo de 6, então a massa é 6. Quanto que vale a aceleração? 20, né? Então minha tração vale 120 newtons. Tudo bem? Ah, aqui ó. Só fiz conta errada. 200 menos 80, esse cara dá 120. Tudo bem? Então, tanto faz se eu escolho um ou eu escolho o outro. Eu vou obter esses mesmos caras. Alguma dúvida na hora de resolver um sistema de 2 assim? Dúvida, gente? Estevão, Maria, Vanessa? Conseguiram entender? Como que eu faço para calcular, por exemplo, a aceleração, calcular a tração do sistema? Estevão? Maria? Fora? Bom, então, a ideia que a gente vai ver é exatamente isso para hoje. Quando eu tenho mais de um sistema, eu vou fazer sempre isso. Ou seja, eu vou imaginar como se meu bloquinho ele fosse um só, calculo a aceleração. Da aceleração, eu vou escolhendo quem eu quero calcular. E assim eu vou. Vamos ver se a conta que a gente fez está certo? Vamos olhar lá no programa? Então, no programa era o quê? Um bloco de 4 e um bloco de 6, com uma força de 200, certo? Então, vamos lá. Então, eu tenho aqui ó, um bloco. Eu tenho um bloco de 4 e eu vou botar outro bloco de 6. Então, a força aqui que está sendo aplicada, espera aí, deixa eu só alterar a massa, né?
Vou aproveitar e até botar um texto, né? 6 quilogramas. Então a gente tem um bloquinho de 6 quilos. Nós temos também, então deixa eu alterar a massa. Vou botar 6 quilos. Esse bloco ele vai ter 4 quilos. Deixa eu botar um textinho aqui para dizer que ele é 4 quilos. Só isso. Então, eu vou ter uma força rapidinho. Então eu vou ter ali uma força que vai fazer ele se mover com que é 200, né, a força. Então aqui, ó, alterando a massa, já alterei para 4, aplicando uma força. Eita merda. Pronto. Então esse cara aqui, ele vai ter uma massa, uma força de 200. Provavelmente isso aqui vai sair voando, mas a gente testa. Então vamos lá. Aqui eu tenho meus bloquinhos. Ó, quando eu dou o meu sinal, ó, ele vai ter ali a nova aceleração dele. Ó. Então, olhando aqui, ó, nós achamos uma aceleração de quanto? Ó, dx dy 20. Ou seja, nós chegamos aí exatamente à resposta que a gente queria, né? Então, repara que no mesmo sistema, as mesmas condições, eu vou ter exatamente a mesma situação. O interessante também, para mostrar para vocês, que é o que? O exercício para essa semana vai ser exatamente esse. Vou passar uns 2 ou 3 exercícios referentes a esse sistema, poder calcular ali qual é a aceleração e qual é a tração. E eu queria mostrar para vocês também, quando a gente viu, cheguei a mostrar um pouquinho do gráfico, quando a gente tem um movimento uniforme e um movimento uniformemente variado. Ou seja, quando esse corpo ele se movimenta no eixo X, então quando esse cara ele se movimenta, por exemplo, no eixo X aqui, eu vou ter exatamente uma velocidade constante. Mas se esse cara estivesse caindo, por exemplo, digamos que eu tenho aqui o bloquinho e ele está caindo. Então eu consigo saber, por exemplo, deixa eu dar um clean nele, o comportamento desse gráfico que ele vai ter. Ah, fiz besteira. Deixa eu botar aqui. Então repara, quando ele cai, eu vou ter o quê? Eu vou ter que a equação de movimento que rege a distância com o tempo é aquela equação do sorvetão. S igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2, ou seja, uma equação de segundo grau. Então a gente pode perceber isso quando esse objeto está caindo. Olha que interessante, velocidade de alta baixa,
Quando ele cai, ó, e esqueci de seguir ele, pronto. Então, ó, quando ele cai, olha que interessante, ele está gerando um gráfico que é uma reta, V igual a V0 mais AT, foi para fora do cenário. E o outro que está gerando uma equação de segundo grau, que é exatamente aquela equação da parábola. E o mais interessante, ó, ele tem uma velocidade inicial aqui, absurda. Vou só zerar a velocidade dele e vou resetar o vídeo. Nós conseguimos identificar vários valores importantes nele. Por exemplo, quando ele está caindo aqui, ó, nós observamos que já é uma reta. E o interessante é o que? Se eu dividir a velocidade pelo tempo, eu tenho quem? Eu tenho minha aceleração. Então ali, ó, 10 metros por segundo ao quadrado. Já se eu pego a minha distância e divido pelo meu tempo, eu tenho quem? Eu tenho a minha velocidade. Então repara que eu consigo obter o mesmo resultado ali do outro lado. Ó. Pegar o último ponto aqui. Ó. No último ponto, a minha velocidade é 29,9. Se eu vier aqui no último ponto, ó, deixa eu só jogar aqui um pouquinho para o lado, eu vou ter que a minha velocidade, ó, é 29,9. Ou seja, se eu pegar a minha distância que ele percorreu, que foi uma distância de 44,4 metros, e dividir pelo tempo que ele fez aquilo, eu consigo literalmente saber qual é a velocidade dele. Ou seja, toda essa questão de análise de gráfico e tudo mais, é um dado muito importante que vocês têm que ter uma base muito forte, ou seja, vocês têm que saber bem. Por quê? Exatamente porque sempre costuma cair alguma questão no Enem ou algo do tipo que relacione a construção de um gráfico. Né? Então é interessante saber exatamente esses pontos. Alguma pergunta a acrescentar? Alguma dúvida, gente? Algo a questionar? Algo a questionar? Luiz, Maria, Vanessa, Estevam? Alguma pergunta? Não, não, não. Deu para entender mais ou menos o que a gente está estudando? A parte de força? Conseguiu chegar a tempo da parte de força? Luiz? Deu. Então, os exercícios que vão ficar para casa são exatamente o quê? Um exercício similar a esse aqui, para calcular aceleração e tração, que eu vou montar ali, vou escrever e posto aí no próprio PDF, para vocês terem acesso a ele. Mas a ideia é o quê? Exatamente seguir esse roteiro. Ó. Eu vou escrever todas as forças que atuam nele, todo o corpo tem força-peso e esse cara aponta para baixo. Né? Então, todo o corpo tem, por exemplo, se ele estiver empurrando o chão para baixo, se estiver em contato com o chão, ele vai ter a normal. A força F, se ele estiver em contato com o outro, ele vai ter a tração. A partir do momento que eu escrevi as forças, o que eu faço? Eu vou considerar esse cara como um único bloco. Quando eu considero ele como um único bloco, eu vou ter exatamente o que? Eu vou ter esse cara, a única força que vai atuar sobre ele, ou seja, vai se voltar a esse exercício simples aqui, ó, F igual a ma. Então a gente calcula a aceleração. Depois, eu vou ter o que? Eu vou ter exatamente calcular a tração. Ou seja, eu vou escolher um dos corpos, escolhi, por exemplo, de 4 e vou calcular as forças que atuam nele. Ou eu vou escolher, por exemplo, o de 6 e vou botar as forças que atuam nele. Tudo bem? Caso vocês queiram mexer, esse é um programa de física. A gente vai ver, se eu não me engano, acho que a gente vê a parte de luz, de relatividade, alguma coisa assim no primeiro ano. Mas a ideia é o quê? Aqui tem vários experimentos bem legais, ó, que até que as próprias pessoas fazem. Que ele está acessando aqui. Ó. Então tem vários modelos interessantes que a gente vai ver de luz, por exemplo. Deixa eu ver. Ah, tem até como fazer um prisma, por exemplo. Ah, isso aqui eu consigo fazer. Não precisa de nada não.
Então, por exemplo, ó, se eu tiver uma lente, né, isso a gente vai ver lá na frente, os tipos de lente. Ó, a aparência, ela tem que ser feita de vidro, glass. Então, imagina que eu tenho um canhão de luz, ó, e botar esse fundo preto. Pronto. O interessante é que a luz, ó, ela se comporta de forma diferente no material. Ó. Aqui ele está reto porque não está fazendo nenhum efeito. Mas se eu tiver, por exemplo, um triângulo, que eu faço com esse cara aqui. Ó. Não é o melhor da situação, mas vai servir. Ele vai se comportar totalmente diferente, olha que interessante. É assim que eu tenho, por exemplo, ó, um prisma. Ó. Quando a luz ela se refrata sobre o objeto. Né, a gente tem o arco-íris, decomposição do arco-íris e por aí vai. Tem vários experimentos bem legais. Quem quiser, é só baixar o programa, Algodu. Tem alguns experimentos legais. Vocês conseguem baixar aqui, bem interessante, ó, funcionamento de foguete, de moto. Né, é só baixar e funcionar. E tem também uma página, um blog, que é só vocês botarem aqui, ó, Algodu, que ele aparece para vocês baixarem. Ou vocês podem vir no Algodu Brasil, deixa eu ver se esse cara está ativo ainda. Olha, o Algodu Brasil está ativo. Então, né, nem vou contar quem fez o site, mas tudo bem. Que ele tem um experimento. Ah, eu tirei, que merda. Vou ter que colocar de novo. Que ele mostra ali pelo menos um experimento para cada situação. Força fraca, força forte e tudo mais. Achei que tivesse sisteminha. Aqui, ó, mostrando como funciona a segunda lei e tudo mais, equações. Né, qualquer coisa vocês baixam ali. E tem um arquivo para download aqui nos modelos. Que eu acabei tirando porque eu sou uma burra. Mas eu vou atualizar esse site um dia aí. Tudo bem, gente? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Tudo Alguma? certo? Tudo certo. Show de bola. Então, a gente tem isso aí. Lembrando que vocês têm atividade para ser entregue para daqui a 15 dias, para semana que vem, dia 18 de junho. Tudo bem? Entreguem ela na plataforma, tudo direitinho, porque ela vale ponto.